E aí, turminha? Como que vocês estão? Tudo bem? Aqui é a professora Giane, novamente com vocês, na aula de matemática, 6º ano. Tudo bem? Lembra de mim? Vamos lá então, né? Vamos para nossos recadinhos essenciais para nós iniciarmos a nossa aula, que é o quê? Realizar as atividades. Assistir a aula primeiramente. Assistir a aula, realizar as atividades no caderno, enviar para o aplicativo, no Classroom. Para quem assiste pela TV, entrar em contato com a escola, com os professores e estar em sintonia, para que tudo no final, o quê? Seja 100%, né? Dê tudo certo, ok? Então vamos continuar e vamos começar nossa aula com uma visão um pouquinho diferente hoje. Porque na última aula a gente estudou o quê? Porcentagens, lembram, né? E na aula de hoje a gente vai estudar ângulos. Olha as flechinhas que a professora colocou ali para vocês. O que são esses ângulos? O que será? Como encontrar? Aonde que eles estão? Isso a gente vai estudar hoje, certo? Olhando aqui as curvas, podem ter uma ideia do que a gente vai comentar hoje, do que a gente vai aprender hoje, certo? Então vamos lá. Então vamos analisar primeiro essa situação que está acontecendo com o Marcelo. O Marcelo percorreu o seguinte caminho para ir até a escola. Explique no caderno qual foi o caminho que o Marcelo percorreu. Então perceba que aqui está em amarelo o caminho que ele fez, certo? Ele saiu daqui da 3ª casinha, né? E chegou lá na escola. A professora começou aqui a fazer para vocês como que vocês precisam fazer para explicar detalhadamente como pode percorrer esse caminho. Então, primeiro ele percorreu 3 casas para frente. 1, 2, 3, aqui, né? 3 casas. Girou 1/4 da volta para a direita. Perceberam aqui? 1/4 para a direita. E percorreu mais 2 casas. 1, 2. A partir daqui, como que foi o caminho dele? Continue explicando no caderno, que a professora já volta para corrigir.
E aí, galerinha, como que ficou o caminho do Marcelo? Ficou fácil, não é? Então, vamos lá? Então, a primeira parte já tínhamos feito juntos. Agora, o segundo vocês fizeram no caderno de vocês. Olha como que a prof colocou aqui. Então, depois que ele percorreu as duas casas, ele girou 1/4 da volta para a esquerda dele, certo? E depois percorreu mais 3 casas. 1, 2, 3. Após percorrer as 3 casas, o que ele fez? Girou novamente 1/4 da volta para a esquerda, virou para cima, certo? E depois o que aconteceu? Ele percorreu novamente o quê? Mais 2 casas e girou novamente 1/4 da volta para a direita e percorreu mais 2 casas e finalmente chegou até a escola. Então percebam que o quê? Ele faz curvas, certo? Ele fez várias curvas para chegar ao caminho da escola. O que será que quer dizer essas curvas? Vamos ver? Vamos estudar um pouquinho mais? Então aqui, ele percorreu, vamos pensar juntos, ele percorreu 1/4 da volta. O que é 1/4? Você já conhece 1/4? Lembra lá o nosso círculo, que foi o nosso último desafio da última aula, que a professora dividiu em 4 partes? Lembram? Então, 1/4. Olha lá. Outra coisa, quanto que é uma volta completa? Quanto será que dá uma volta completa se você girar? Como que fica? Ou então, quanto é meia volta? Meia é metade. Então, metade da volta? Como será? Para descobrir isso, a gente vai fazer uns testes, certo? Então, o primeiro teste vai ser o seguinte. Fique em pé em frente à TV ou ao celular, onde você está assistindo a aula, e gire uma volta, certo? Na frente do celular ou na frente da TV, e gire uma volta. Qual a posição depois do giro? Faça isso que a professora já volta. E aí, galerinha, realizaram o giro? Então, olha a professora está de frente para vocês. Se a professora fizer uma volta, o que vai acontecer? A professora está de frente novamente com vocês. Então, o que acontece? Ó, vocês estão de frente para a TV novamente, igual a professora fez um giro. A professora fez uma volta e voltou de frente para vocês. Isso quer dizer que a gente fez, que você fez aí em casa e a prof fez aqui, o ângulo de uma volta completa. Certo? Agora vamos para o nosso próximo teste. O próximo fala o seguinte, fique em pé em frente à TV ou ao celular, da mesma forma que o anterior, e dê um giro de meia volta. Quando você fizer isso, qual será a sua posição agora? Um tempinho para vocês fazerem e registrarem. E aí, galerinha, fizeram um giro de meia volta? A professora vai fazer aqui também, ó. Eu vou girar meia volta. O que aconteceu com a professora? Fiquei de costa, não fiquei? Então, se eu voltar meia volta novamente, fico de frente para vocês, certo? Foi isso que vocês fizeram também, não foi? A hora que vocês deram meia volta, vocês ficaram de costas para a TV ou pelo celular que vocês estão assistindo, não é? E o que quer dizer isso? Quer dizer que você fez um ângulo de meia volta, já só virou metade da volta completa. A volta completa você já conhece e agora vocês conhecem também a metade, a meia volta. Mais um teste. Fique novamente em pé em frente à sua TV ou ao celular que você está assistindo a aula e gire 1/4 da volta. Em que posição você parou? Já volto para conferir.
E aí, galerinha? Como que ficou? Agora vocês giraram 1/4 da volta. Olha a prof de frente para vocês, se a prof girar 1/4 da volta. Olha como que a prof fica. Fica de lado para vocês, certo? Girei só 1/4. O que aconteceu com vocês aí também? Vocês ficaram de lado para a TV ou pelo celular, não é? Então, ó, vocês ficaram ou do lado esquerdo ou virado do lado direito. Tanto faz. Mas o importante é que vocês fizeram 1/4 da volta, né? Certo? E vocês realizaram um ângulo de 1/4 da volta. Tudo bem? Gostaram da experiência? Agora, a gente vai fazer mais uma experiência. E essa experiência vai envolver aí uns materiais que vocês têm aí. Usem canetas ou lápis que vocês tiverem aí em mãos, certo? Para vocês fazerem esse teste e registrarem no caderno. Como que vai ser essa experiência? Para descobrir, vamos utilizar os lápis ou as canetas, né? Com 2 lápis ou 2 canetas, vocês vão representar o quê? Letra A, um ângulo de 1/4 da volta. Letra B, um ângulo de meia volta. E letra C, um ângulo de 1 volta. Como que eu vou fazer isso, professora? Pense nas posições que vocês ficaram em relação à TV. Qual que foi a abertura que vocês realizaram? Considera uma volta completa, considera meia volta ou 1/4 da volta. Representem essas posições em relação à TV ou ao celular, usando o quê? Os lápis ou as canetas. A professora já volta para conferir. Conseguiram registrar, pessoal? Fizeram com os 2 lápis, com as 2 canetas, aí como que ficou? Então vamos lá. Então a primeira, a letra A, né? Era para fazer o quê? O ângulo de 1/4 da volta, certo? Usando os 2 lápis ou as 2 canetas. A professora trouxe aqui para vocês um compasso maior, um gigante, certo? Para vocês observarem como que isso ficou. Imaginem que aqui nesse compasso da professora, aqui seja um lápis de vocês e aqui o outro lápis. Para representar o 1/4 da volta,
Quando vocês giraram um quarto, vocês fizeram só pro ladinho assim, né? Então, o que aconteceu? Como que eu represento um quarto? Somente dessa forma. Eu encontrei as minhas duas pontas do lápis aqui, igual está na tela para vocês, e achei aqui um quarto da volta, certo? Então lá, aqui na tela, a professora também colocou para vocês, ó, o lápis, né? Um lápis e outro lápis e um quarto da volta. E o que quer dizer isso? O ponto O, que está aparecendo ali na imagem, ele quer dizer o seguinte, é o encontro dos dois lápis que vocês têm, certo? Esse ponto O chama-se a origem. É a origem dessas duas semirretas, ela é a origem desse ângulo. Então, por isso chama-se ponto O, certo? O que são essas semirretas? Os dois lápis que vocês estão usando, certo? E outra coisa, e o encontro aqui também, né? Chama-se o quê? Vértice, né? O vértice do ângulo, certo? E aqui, os lados do ângulo são as semirretas, que a professora explicou para vocês. Como que eu posso nomear esses lados? Lados OA, porque vai do ponto O até o ponto A, onde termina a semirreta, ou lado OB, porque vai do ponto O até o ponto B, onde termina a outra semirreta. Tem a origem, ou o vértice aqui, né? Que é o encontro, e aqui a minha angulação de 1/4 da volta, certo? A próxima angulação aqui vai ser um meio. Só para a professora explicar antes para vocês aqui como que eu leio esse ângulo, né? Indicamos esse ângulo assim, ângulo AOB ou ângulo O. Por que o ângulo AOB ou ângulo O? Porque a inclinação está no O, a abertura está no O. Por isso que tem esse acento circunflexo em cima do O também, para indicar o que? Ângulo, ok? Agora vamos para a meia volta. A professora vai usar novamente aqui a representação de meia volta. Imagine que os dois lápis, é assim que vocês fizeram, não foi? Uni os dois lápis aqui na ponta, certo? E aqui eu tenho a representação de meia volta. Percebam essa abertura. Não foi a mesma coisa que vocês fizeram em frente da TV ou em frente do celular? Não deram meia volta? Então é metade de um círculo que eu posso ter aqui, né? Certo? Então aqui está representado um ângulo de meia volta. Da mesma forma como estudamos no anterior, aqui também eu tenho a origem, que é o ponto O, as duas semirretas, e o ponto A e o ponto B, que terminam as semirretas, ok? E olha o que acontece aqui se colocarmos aqui mais um lápis no encontro desses dois lápis aqui, usarmos um terceiro lápis. O que acontece? Eu passo a ter dois ângulos, um para a minha direita, outro para a minha esquerda, 2 de 1/4 da volta, certo? Lembra lá em porcentagem que a gente estudou que metade era 50% e metade da metade era 25%? Aqui pode pensar da mesma forma. Metade eu tenho um ângulo inteiro e metade da metade eu vou ter dois ângulos de 1/4 da volta, certo? Agora a nossa última representação é o ângulo de uma volta completa, certo? Como é que ele ficou de vocês? Não ficou assim? Certo? Eu coloquei uni aqui, por quê? Porque eu vou girar, 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 girar até ele encontrar lá, certo? Então, como que ele fica? Ele se encontra aqui. A minha angulação está desse lado. Está toda a minha volta completa. Se eu sair desse ponto e girar, 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 girar e girar mais um pouco, eu vou voltar para o mesmo ponto. Ou seja, uma volta completa, ok? E o que acontece se nessa volta completa colocarmos outros lápis? Perceberam aqui? Eu tenho os dois ali que formam o meu ângulo de volta completa e também posso colocar outros lápis aqui, esses três, para completar outros ângulos, outras aberturas. Ou seja, olha quantos ângulos que eu passo a ter. Eu posso ter 4. Por isso que eu tenho 4 ângulos de 1/4 da volta. 1, 2, 3, 4. Ok? Tudo bem? Então, o que a professora deixou para casa para vocês? Para vocês construírem, né, os círculos, certo? A professora vai dar um tempinho para vocês pegarem esses círculos agora, colocarem do lado do material de vocês e a gente já volta para realizar a atividade.
Tudo certo aí, galerinha? Já pegaram os círculos que vocês construíram? Ótimo. Então, qual que vai ser o primeiro? Então, primeiro a gente vai utilizar os nossos círculos, né? 2 círculos. Vamos pegar lá. Então, a professora trouxe aqui, ó, um círculo, certo? E está aqui. Então, essa é a primeira possibilidade que vamos construir agora. Um círculo inteiro. Percebam que esse círculo todo, ele tem o quê? Uma volta completa, certo? Ó, se eu sair, por exemplo, de um ponto mais alto aqui, eu posso voltar, voltar, voltar e chegar nele novamente. Então, eu tenho aqui uma volta completa. Então, deixa esse certinho aqui do ladinho para vocês, certo? Agora, vamos pegar um segundo círculo, certo? Esse segundo círculo, a gente vai montar o quê? Meia volta, vai dobrar ele ao meio, certo? Então, vamos lá? A professora está dobrando aqui e vocês também dobram aí em casa. Então, vamos lá. Dobrando ao meio. Aqui. Dobrei esse círculo ao meio. O que acontece agora? Olhem aqui, eu tenho aqui meia volta, a metade. Olha a volta inteira e olha aqui a metade da volta. Parti de um ponto até outro ponto e dei somente meia volta, ok? Então, vamos continuar agora. Agora, a gente vai para o próximo. O próximo, ele fala o quê? Ele fala do terceiro círculo. Esse terceiro círculo, ele quer que encontre o quê? 1/4 da volta. Peguem aí, então, o círculo de vocês, que a professora pega o círculo aqui. Peguei mais um outro círculo e vamos agora representar 1/4 da volta completa, ok? Como que eu faço para representar 1/4 da volta completa? Primeiro eu vou dobrar ele ao meio, certo? Dobrei ao meio. Aqui. Tudo bem? Achei a metade. Agora eu vou dobrar ele novamente ao meio, certo? Dobrei novamente e achei o quê? 1/4 da volta, certo? Se eu dobrar metade e depois a metade da metade que a gente já conhece, né? Lembra lá? 100%, 50%, 25%. Aqui estamos trabalhando com a mesma forma. Olha como que ficou da prof. Vocês ficaram assim também? Agora vamos para o próximo, para a nossa próxima experiência de hoje. A próxima é o quê? O quarto círculo. Dobrar ao meio 3 vezes. Então, o que acontece aqui? Vamos pegar outro círculo, vocês vão fazer aí agora e a professora vai dar um tempinho, tá? Pega um círculo, dobra ao meio, daí ao meio novamente, daí ao meio novamente. Qual que vai ser o resultado? Construam aí que a professora já volta. E aí, galerinha, construíram a próxima volta? Como que ficou a construção de vocês? Vamos ver lá? A professora colocou ali no slide para vocês como que ficou a representação e vamos construir juntos. Então, a primeira etapa da nossa construção é dobrar nosso círculo aqui ao meio, certo? Dobrei ele ao meio. Aí ele fala que o que novamente? Dobrar ao meio novamente. Vamos lá, dobrar mais uma vez ao meio. Dobrei aqui, certo? Temos 1/4, né? Já tínhamos construído. E agora ele pede para dobrar novamente. Então, vamos dobrar mais uma vez. Dobrei mais uma vez. Olha o que aconteceu aqui. Ele ficou menorzinho ainda mais. Então, esse quarto círculo, eu dobrei 3 vezes ao meio. E ele representa 1/8 da volta completa. Por que ele representa 1/8 da volta completa? A prof vai abrir para vocês aqui como que ficou. Então, se vocês abrirem de vocês aí, vocês vão verificar que tem quantos espacinhos esse meu círculo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 espacinhos. Por isso que ele representa o quê? 1/8, certo? Tudo bem?
Então, agora vamos lá. Vamos continuar nossa aula de hoje. Como que ficou o nosso material? Só para vocês conferirem aí. Tem um círculo inteiro, tem o segundo círculo com meia volta, o terceiro círculo com 1/4 da volta e o quarto círculo, que foi esse último que a gente construiu, com 1/8 da volta. Tudo bem? Agora a gente vai fazer a primeira prática da aula de hoje. Nessa prática, vocês podem usar esse material construído, certo? Para ficar um pouco mais fácil vocês encontrarem quais são esses objetos. Então, lá. Identifique cantos e objetos em sua casa ou locais que você conhece que tenham ângulos da mesma medida, de medida maior ou de medida menor que o ângulo reto e complete o quadro a seguir. Então, qual que vocês vão usar como medidor de ângulo? Vocês vão usar lá o 1/4 da volta. Nós construímos. Lembram que 1/4 da volta é aquele que tem o quê? Metade da metade, certo? Usem 1/4 da volta para realizar as medições aí e procurem aí na casa de vocês quais são os objetos que têm a mesma angulação que esse 1/4 da volta. Aí, para isso, para registrar, o que a professora fez? A professora fez uma tabelinha, certo? E essa tabelinha diz aqui, o objeto que você encontrar, você vai desenhar aí no teu caderninho. Então, diz lá, igual ao ângulo reto. Qual o objeto que você encontrou? Ou desenha ou escreve o nome, se preferir também, né? A segunda parte da nossa tabela, maior que o ângulo reto, que é esse aqui. Esse é o ângulo reto, quando ele for maior que esse. E o menor que o ângulo reto, quando ele for menor que esse, que foi o nosso último que a gente construiu, certo? Então, a professora vai dar um tempo, observem aí a casa de vocês, ou se tem algum objeto que vocês já viram na rua ou algum lugar assim, registre na tabela, que a gente já volta para verificar.
Pessoal, conseguiram identificar aí na casa de vocês aonde que estavam os cantos que são iguais ao ângulo reto, ou são maiores ou são menores? Vamos então colocar na nossa tabela? Então lá, olha a primeira informação da nossa tabela, o que ela diz? Quais que são igual ao ângulo reto? A professora colocou aqui alguns objetos que eu lembrei, que eu fui vendo da minha casa quando preparei a aula para vocês, certo? Então lá na minha casa, o que tinha? Na minha casa tem uma mesa, certo? Que tem um canto retangular, que tem um canto que é reto. Olha aqui, ó, se eu colocar aqui na TV, o que acontece? Certo? Ele é igualzinho ao material construído, não é? E a segunda informação, o segundo desenho, né? Eu coloquei também o canto da porta. A porta de vocês tem uma porta, ou a porta do quarto, a porta do banheiro, a porta da entrada da casa. Olha se eu colocar aqui, ou também se eu colocar aqui, ele não é igual a esse ângulo reto que nós construímos? Sim, não é? E o terceiro exemplo que a professora colocou foi uma janela, certo? Nas janelas também podemos encontrar essa angulação, o ângulo reto, que é o ângulo de 1/4 da volta. Olha, colocando aqui. Ficou bem legal, não ficou? Então, a professora registrou ali, colocou os desenhos para vocês observarem e também escreveu quais são os lugares que podem ser encontrados, certo? Agora o 2, o segundo, né? Maior que o ângulo reto. Qual que é maior que o ângulo reto? Maior que o ângulo reto pode ser aquele ângulo que a gente construiu, que é o ângulo de meia volta, certo? Ou pode ser uma volta completa, né? Conforme o lugar que tiver na casa de vocês. Mas eu acho que mais fácil é encontrar um ângulo de meia volta ou um pouquinho maior que o ângulo reto, certo? Então aqui, a professora colocou aqui uma janela. Essa janela é um pouco diferente, né? Não tem na minha casa essa janela, mas uma vizinha minha tem essa janela. E eu pensei, lembrei dos meus alunos lá do sexto, pensei, vou usar a janela da minha vizinha como exemplo. Olha aqui, olha essa abertura aqui da janela da vizinha. Olha que legal. Ela é um ângulo de meia volta, ou seja, ela pode ser colocado 2 ângulos de 1/4 da volta. Por isso que ele é maior, certo? Olha essa casa. Essa casa tem perto lá da minha casa também. Olha, então aqui, ó. A professora observou essa casa e verificou que o quê? Que não tem uma angulação aqui de 1/4 da volta nesse desenho. Ele é um pouco maior, percebe que sobra um espacinho ali? Então ele é um pouco maior que 1/4 da volta. E o outro desenho que a professora colocou aqui é a porta da geladeira. Só que a porta da geladeira, ela pode ser menor ou ela pode ser maior, dependendo do quanto você vai abrir a geladeira. O desenho que a professora colocou aqui é como se abrisse mais que 1/4 da volta. Percebem que no desenho da prof, ó, ela abriu mais. Então, por isso, nesse exemplo, a professora usou a geladeira como se fosse mais que 1/4 da volta. Mas elas podem ser também exatamente 1/4 ou pode ser menos que 1/4, tá? Agora, menor que o ângulo reto. Qual que vai ser? A professora usou uma torre de uma igreja, não é perto da minha casa essa. Podem ficar tranquilos porque não é, tá? Então, aqui, ó, percebam que ela é menor? Olha aqui, se eu colocar aqui o meu medidor, ó, ela é menor, né? Menor que 1/4 da volta, essa torre. E outra coisa que a professora utilizou também como exemplo é essa placa de trânsito. Percebam aqui, se eu colocar aqui, ó, que ela é menor também? Os 3 cantos são menores. Ó, os 3 cantos são menores que 1/4 da volta, certo? Então, também é um exemplo. Se vocês colocaram outros exemplos, não tem problema nenhum. O importante é que vocês utilizaram o medidor de ângulos que nós construímos, certo? Então, agora vamos para o nosso segundo praticando da aula de hoje. Esse segundo praticando, vocês também podem utilizar o material que nós construímos. Pode utilizar todos eles agora. E pede o seguinte, faça uma estimativa da medida de cada ângulo dado, indicando se é igual ao ângulo reto, menor que o ângulo reto ou maior que o ângulo reto, certo? Então, a letra A, observem aqui, eu tenho o meu centro O, a minha semirreta, OA, a minha outra semirreta, OB. Essa é a primeira alternativa. Vocês podem fazer o quê? Olha o exemplo da prof. Colocar lá o medidor de vocês e verificarem se é maior ou menor, certo? A letra B tem o ângulo no O e tem a semirreta OC e a semirreta OD. E eu leio ângulo COD, ou ângulo O. Um tempinho para vocês registrarem e realizar as medidas aí.
E aí, galerinha, conseguiram medir aí e realizar as medidas com os materiais que vocês construíram? O prof vai usar aqui o material que construiu com vocês. Então, vamos lá. O primeiro, observem aqui que ele está dizendo que ele é o quê? A professora colocou que ele é a maior. O porquê será que ele é a maior? Porque se eu colocar aqui o meu ângulo reto, bem aqui, percebam lá, ó, ele é maior do que o ângulo reto, certo? Observaram? E a letra B, se eu colocar o meu ângulo reto aqui, o que vai acontecer? Ele é menor, observaram ali? Menor do que esse aqui. Será que ele é próximo àquele 1/8 que a gente tinha? Olha lá, ó, ele é próximo ao 1/8 que a gente fez, né? Lembram lá? Certo? Então agora vamos para a nossa próxima atividade, que é a mesma que essa, a letra C e letra D. Observem lá, a letra C eu tenho o ângulo em O, meu segmento de reta OR e meu outro segmento de reta OS. Então é o meu ângulo ROS. E a letra D é o meu ângulo O também, que é o vértice aqui, né, a origem, e a semirreta OP e a semirreta OQ. Eu leio POQ. Verifiquem. São maiores ou menores ou são iguais? A prof já volta. E aí, galerinha? Resolveram a letra C e a letra D? Como que ficou as medidas de vocês? Vamos lá? Então, a professora vai colocar aqui novamente as medições, né? Para vocês observarem. Então, a letra C. Se eu coloco aqui o medidor de ângulo reto, observe o que acontece aqui, ó. Ele é maior, né? Olha, ele é quase uma volta. Um pouquinho menor que uma volta. Então, quer dizer que ele é maior que o ângulo reto, certo? Deixa a professora colocar as respostas para vocês. E aqui a letra D. Se eu colocar o medidor de ângulo reto, bem aqui no encontro das duas semirretas, observem que ele é igual. Ele é exatamente o meu ângulo reto, ok? Observe que tem uma característica um pouco diferente também. O que a professora colocou aqui para vocês? Observem aqui, ó.
Olha uma característica bem legal do ângulo reto. Observe que tem dois risquinhos aqui, como se fosse, ou mesmo um quadradinho, como se fosse no vértice aqui. Sempre quando aparecer esse detalhe ali, aqui, esse quadradinho aqui no vértice, quer dizer que é um ângulo reto. É uma outra característica, certo? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai jogar, certo? Vamos jogar, vamos trabalhar com a inclinação dos ângulos. É bem legal esse jogo. A professora vai dar um tempinho para vocês acharem no aplicativo e já voltamos. E aí, galerinha, conseguiram achar o joguinho aí, ângulos de reflexão? Então, vamos lá. Percebam que ele tem várias fases. A gente vai jogar um pouquinho com vocês, depois vocês continuam, ok? Então, lá, a primeira. Qual que é o nosso desafio nesse jogo? A gente precisa colocar a inclinação correta do ângulo para que o raio use os espelhos para projetar o feixe de luz sobre a relíquia. Então, esse raio de luz, esse feixe de luz tem que vir até essa relíquia que temos aqui. Então, aqui nós temos uma opção. Vou pegar, né, aqui o espelho e vou colocar aqui, certo? Será que eu vou conseguir fazer que o meu feixe de luz chegue até a minha relíquia? Vamos experimentar? Isso aí. Beleza, conseguimos. Passamos, né, para o nosso próximo nível. Vamos lá? Beleza. Agora vamos para o segundo. Qual que é o nosso próximo desafio? Nosso próximo, vamos verificar como que temos que fazer usando os espelhos. Então lá, temos mais opções de espelhos agora, certo? E podemos fazer de várias formas. A prof vai colocar uma maneira para vocês fazerem, aí vocês escolhem a outra. Então, uma possibilidade de colocar, eu posso colocar essa pequena aqui, né? Que eu tenho uma inclinação um pouco mais leve, perceberam? Essa mais aqui, uma inclinação não tão inclinada, observe, e vou colocar essa aqui em cima. Será que vai dar certo de eu passar o meu feixe de luz, dele vir até aqui, passar pela estrelinha, ir até lá e vir para o outro, chegando até a minha relíquia? Se caso não der certo, a gente tenta novamente. Vamos verificar se essa possibilidade vai dar certo. Ah, consegui alcançar todas as estrelinhas e chegar até a minha relíquia. Ok? Às vezes, nós não conseguimos passar por todas as estrelas. Não tem problema. O importante é que façamos com que chegamos até a relíquia. Agora, a próxima, a professora vai deixar para vocês resolverem, certo? Então, observem lá qual que é o caminho a ser percorrido pelo feixe de luz. Então, ela vai sair, né, aqui o feixe de luz. Qual que eu vou colocar para chegar, passar por todas as estrelinhas e chegar até a minha relíquia? Um tempinho para vocês. E aí, galerinha, ficou fácil para vocês? Conseguiram fazer o raio percorrer por todas as estrelas ou não? Não tem problema. Chegando na relíquia é nosso objetivo, né? Então, vamos colocar agora esse primeiro até aqui, certo? Agora, vamos pegar o que está aqui perto do número 2 e colocar no segundo caminho. Podemos colocar um aqui também, vai que nosso raio resolve vir até embaixo, né? Vamos colocar mais um aqui? Pode ser esse daqui mesmo? O que vocês acham que vai acontecer com essa inclinação? Será que nós acertamos? Vamos verificar lá? Clicando no play? Olha o que aconteceu, não acertamos.
não colocamos o primeiro raio da inclinação. Então, vamos apertar no voltar e vamos fazer novamente. Agora, vamos usar aqui, ó, temos que trocar esse primeiro, porque você viu que esse passou lá para baixo. Então, vamos tentar usar esse segundo aqui novamente, que nós usamos lá, e colocar aqui. Vamos fazer uma outra tentativa, pois um jogo é assim, né? Vamos tentando. Vamos lá no play. Vamos ver o que vai acontecer? Ótimo! Conseguimos percorrer todas as estrelas e atingir nossa relíquia, ok? Esse jogo tem várias fases. Vocês podem ir testando e colocando na inclinação, ver como que esses ângulos eles vão abrindo, certo? Ou diminuindo o feixe. Tudo bem? Então, hoje nós estudamos o quê? Inclinação e abertura de ângulos, certo? A gente construiu várias figuras, medidores, certo? E guardem esses medidores que a gente vai usar na próxima aula. E também sobrou alguns ângulos aí, uns círculos que a prof pediu para vocês fazerem, né? O professor tem os 3 aqui que sobraram, ó. A gente vai usar na próxima aula, tá? Guarde, deixe guardadinho o que a gente construiu hoje, o material, e esse que sobrarem, que na próxima a gente continua discutindo sobre isso. Até lá, um abraço para vocês.